Boa noite! Boa noite! Você sabe que esse é o espaço de treinamento de liderança. Esse é um treinamento não só apenas para a liderança da igreja, mas para a liderança da gente na sociedade. Você que é pai de família, esse é um espaço para você. Você que gere os seus amigos de alguma forma. Quando você está numa conversa, esse aqui é o lugar para você. E a gente está falando sobre coisas muito sérias. A gente está falando sobre... Esse aqui é o terceiro episódio de uma trilogia com o título Você é Formador de uma Cultura. Por que eu escolhi esse título, Você é Formador de uma Cultura? Porque nós somos uma folha em branco como igreja. Nós somos uma igreja de 1 ano. Sermos muito jovens, muito novos, tem essas coisas ruins, né? Porque falta pra gente diversas questões, maturidade, mas também tem sua parte boa. A parte boa da gente ser jovem é que nós somos uma folha em branco, ou seja, a gente vem sem vícios como estrutura de igreja. Então pensa comigo, se a gente começar bem, se a gente começar estabelecer uma cultura, não que a gente não tenha uma cultura que queira ser impressa, essa cultura só não está estabelecida, porque uma cultura ela é estabelecida com rotinização. Então se a gente rotinizar a cultura certa, imagina o que as próximas gerações vão ganhar com isso, as pessoas que vão chegar na igreja vão ganhar com isso. Então, por isso que eu considero como central isso aqui que eu vou passar agora. Isso aqui que a gente está trabalhando nessas 3 últimas semanas. Porque se a gente começar certo, se a gente for certo e conseguir estabelecer uma cultura certa, a gente vai ser muito mais eficaz. Você sabe muito bem que existem diversos caminhos legítimos, bons, bacanas, mas se a gente vai para um canto, um grupo vai para um canto, outro vai para o outro, mas a gente vai estabilizar os vetores, a gente vai simplesmente anular os vetores. Ou seja, a gente vai gastar força à toa. Que tal todo mundo caminhar para o mesmo lugar? Que tal todo mundo ir para a mesma direção? Para isso esse lugar existe. Se nós formos bem montados, se nós formos bem direcionados com um trilho bacana, uma trilha bacana, eu não gosto muito do trilho, eu gosto da trilha, uma trilha bacana pra gente seguir. Gente, ninguém segura a gente. Mas nós temos, inclusive eu falo isso para a liderança da igreja. Para os líderes de célula eu falo muito isso. Nós temos alguns anos para estabelecer uma cultura que vai ser estabelecida intencionalmente ou não. Daqui a 3 anos, tudo que a gente faz e a gente conseguiu rotinizar vai servir como base para aqueles que vão chegar. Se a gente conseguir, nesses próximos anos, já passamos nos próximos 2 anos, estabelecer uma cultura certa, uma cultura bacana, gente, eu vou falar um negócio para vocês. A gente vai ganhar muitos frutos para o Senhor. A gente vai conseguir chegar muito mais longe. Quando a cultura se estabelece, para você destruir aquela cultura, demora muito mais, existe muito mais energia do que a gente construir certo. Por isso eu peço a compreensão de vocês. Nós precisamos fazer o nosso melhor agora. Nós precisamos atacar junto nas mesmas coisas, problematizar junto, para dar super certo. Bom, a gente está falando sobre você é formador de uma cultura. Esse é o episódio 3. Só para lembrar, a gente falou nos 2 últimos episódios, a gente falou primeiro sobre a cultura da multiplicação, no primeiro episódio dessa série. E quando eu falo sobre a cultura da multiplicação, eu não falo só sobre números, na verdade eu não estou falando de números. Porque multiplicação para a gente lembra da aritmética, né? Multiplicação, ou seja, para ter mais, para ter mais. A multiplicação para a gente, ela gera 2 coisas positivas. A primeira coisa positiva, se a gente não multiplica uma célula, que a célula cresce, a gente não consegue cuidar de todo mundo. Ou seja, a multiplicação ela gera pastoreio, ela gera cuidado. E segunda coisa, a multiplicação ela empodera e comissiona aqueles próximos ministros e servos do Evangelho, servos do Senhor. Lembre que é projeto de Deus, eu e você, todos nós, pastorearmos, cuidarmos. Mateus capítulo 28 fala sobre isso. Só que a estrutura que a igreja se lineou a partir do século IV com Constantino, que foi um imperador romano que se converteu, e quando se converteu, o que ele fez? Para dominar a igreja com seus ideais, ele elencou
pastores e pais da igreja para que ele pudesse. Ele pagava esses padres, esses pais da igreja, esses pastores, e através disso a igreja tinha um pensamento único, caminhando para um único lugar, que ele pagava para esse povo aqui. Ele começou a dominar a igreja. E a gente fez esse poder centralizado perpassar os séculos, os milênios. Você vê, uma igreja de modelo tradicional, ela faz do pastor um cara que prega, o pastor um cara que visita, o pastor um cara que aconselha, o pastor um cara que... Ele faz um monte de coisa assim, mas quem faz tudo não faz nada. E os membros passam a ser consumidores, porque afinal de contas está pagando, estou dando dízimo. Esse modelo tradicional, ele tem uma dificuldade muito grande, porque os pastores eles começam a adoecer, porque não conseguem dar conta de tudo, e o pior de tudo é que a igreja não toma a sua função e o seu papel, que não é de uma pessoa só, mas é o papel da igreja do Senhor, que é o papel de ir por todo mundo, pregar o evangelho, discipular as pessoas, batizar as pessoas. Mas o modelo tradicional fez com que isso se resumisse a uma pessoa. O que é o evangelismo numa igreja tradicional? O evangelismo numa igreja tradicional é você pegar teus amigos e falar assim, vamos para a igreja que o pastor quer pregar para você. Mas peraí, pô, isso não é função do pastor só. Isso é função da igreja do Senhor. O nome disso é sacerdócio universal. Nós fomos educados a isso. Nós falamos que nós precisávamos pregar, mas ensinaram a gente a evangelizar da seguinte forma: ou a gente dá um folheto para a pessoa e fala Deus te abençoe e tudo mais, ou fazer que nem um tio meu, ele é uma graça. Ele pregava, ele fazia, ele distribuía o folheto, aí as pessoas que se interessavam, ele falou, peraí que eu vou ligar para o pastor. Aí ele ligava para o pastor, fala, pastor, estou com fulano aqui, prega o evangelho para ele. Passava para o pastor pregar. Era bonitinho. O meu tio, um servo de Deus, ele não está mais aqui hoje, o tio Enéas, mas um coração maravilhoso, mas a verdade é que o sacerdócio é universal. Isso não tem a ver com o pastor que vai pregar. Vamos levar para o pastor, que o pastor vai pregar, o pastor vai pregar no domingo. Não, pelo contrário, Jesus falou isso para todos os discípulos quando estava ascendendo aos céus. Vão por todo mundo e preguem o evangelho. E cuidem, discipulem o povo e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que o modelo tradicional, por causa da dispensação, por isso que eu falei de vocês do Constantino, que fez isso com a igreja, que centralizou o poder, tirou a comissão da igreja. O sacerdócio é universal, gente. E olha que coisa maravilhosa, eu trago uma notícia maravilhosa. O modelo de célula, que foi isso que me conquistou, o modelo de uma igreja em célula, que faz da célula a sua proclamação, ele traz todas as ferramentas, e esse é um espaço de ferramenta, para que o seu ministério, para o que Deus colocou na sua mão, ele possa frutificar. Deus tem um plano com você. E como eu sonho, você que está me escutando, gente, vocês não têm noção de como eu sonho e acredito no sacerdócio que você tem, na pregação do evangelho que você tem, que você é um pastor no sentido de cuidado. Você está lá para cuidar das pessoas. Você sim pode ganhar vidas para o Senhor. Mas eu acredito nisso demais. Mas não adianta nada eu falar e simplesmente falar e não dar ferramentas. Por isso esse espaço existe. E é importante como que a gente vai ganhar as pessoas para Jesus e como que a gente vai cuidar delas. Nós temos uma forma. Nós fazemos isso através de um bipé. O trabalho com células, com ênfase em proclamação, e o trabalho de discipulado 1 a 1, discipulado em grupo. Atenção, nem todas as células são iguais. Tem igrejas em células, tem igrejas com células e tem igreja célula. Eu falei isso no primeiro TL, se você não assistiu, vai lá. A nossa igreja é uma igreja em célula. Uma igreja em célula é o seguinte, a célula é o eixo central da nossa igreja, é mais importante do que as celebrações. Celebrações são importantes, mas a célula é mais importante. Por exemplo, não sei se vocês percebem, nosso culto de oração é quarta-feira. Na quarta-feira, nós temos células normais. E eu falo para os líderes, a célula é mais importante. Terça-feira é o nosso treinamento de liderança. Agora está tendo célula. Depois os líderes vão assistir e vão colocar nas suas células. E é importante, porque assim, nesse trilho de cuidado, de empoderamento, de treinamento, se torna um imperativo esse lugar. Para o líder, para o auxiliar, é um lugar de crescimento. Então, uma igreja em célula tem um eixo central a célula,
E a célula tem uma ênfase, que é evangelismo, proclamação. Existe comunhão na célula? Lógico que tem, mas a ênfase é evangelismo. Existe edificação na célula? Tem, mas a ênfase é evangelismo. Existe estudo da palavra na célula? Tem, mas a ênfase é evangelismo. Nós estamos lá para ganhar as pessoas para Jesus. É o nosso, é a esfera e o eixo principal de uma igreja em célula. Eu problematizo isso mais no primeiro, eu não vou voltar a isso agora, no primeiro TL, e vai ser muito, muito importante vocês escutarem, vocês assistirem. Não percam o primeiro TL também, que eu dei inclusive numa sala de Zoom. Lembrando que a multiplicação gera duas ênfases. A primeira é melhorar de cuidado. Segunda é comissionamento de novos líderes. A gente vai dar a possibilidade de outras pessoas pregarem o evangelho também. Segunda coisa que a gente falou foi a cultura da formação de liderança. O eixo e o gargalo de uma igreja em célula é a formação de liderança, gente. Não tem jeito. O gargalo de uma igreja em célula é a formação de liderança. Se a gente tem líder, a gente tem pessoas. Se a gente tem pessoas apaixonadas no cuidado, a gente tem pessoas. Não tem jeito. Então, invista nos aliançados, não nos mais capacitados. A gente falou sobre isso. Processos simples das células são... use os processos simples das células para colocar pessoas para trabalhar, para colocar pessoas para aprender. É isso. Assim funciona. É um quebra-gelo, é escolher as canções do louvor, no final fazer uma oração. Esses processos tudo ajudam demais na formação de liderança. E outra coisa, não coloca tudo na sua mão, descentralize. As pessoas, elas podem ajudar e devem ajudar. Semana passada eu falei sobre a cultura do cuidado, como que funciona o nosso cuidado na nossa igreja. Esse aqui eu digo que é o eixo central da nossa cultura. Porque é através do cuidado, é através dos relacionamentos que a gente ganha as pessoas para Jesus. Eu não me preocupo nem um pouquinho em pregar o evangelho para as pessoas. Eu me preocupo um pouquinho em ganhar as pessoas para mim. Porque quando eu ganho elas para mim, naturalmente elas vão querer o Deus que eu sirvo. Naturalmente. O apóstolo Paulo mesmo sabia disso. Olha só, me imita, que eu imito Cristo. Olha para mim. Não estou dizendo em relação a mim, não. Estou dizendo que é o evangelho de relacionamento. São os relacionamentos em torno de Cristo, que é uma exceção na sociedade hoje. Primeiro, as pessoas não se relacionam em tempos de pós-modernidade. E segundo, relações sadias, que fazem com que as pessoas cresçam mentalmente, espiritualmente, socialmente. Isso aí é raridade hoje. Se a gente tem um lugar desse, um ambiente desse, ganha as pessoas para você, vocês vão ver, elas vão querer o Deus que você serve. Puxa, eu não tenho dúvida, eu vejo isso acontecendo a todo momento, pessoas se decidindo nas células. E elas vão para a igreja só para levantar a mão para dizer assim: poxa, o pastor pregou, teve um monte de decisão. O mérito não é do pastor, o mérito é do líder de célula, daquele ambiente acolhedor. E as pessoas só vão para a igreja depois para dizer assim: caramba, eu quero Jesus que eu já aceitei na célula, sabe? É esse processo de evangelismo através de relacionamento é imprescindível. O mais importante, o Joel Kominski, em um dos seus livros, ele fala sobre isso. Ele fala assim: você imagina, o que é mais saudável? Um bebê que nasceu na maternidade, depois procurar uma família? Ou uma família que já gerou o bebê, só leva na barriga, só leva para a maternidade para ele ter o bebê, mas já tem uma família? É lógico que é a segunda. O mais saudável é o seguinte: não existe bebê que nasceu sem antes ter uma família. E da mesma forma acontece espiritualmente. As pessoas, as células são o centro. E nunca assim, eu vou na igreja. Isso acontece, lógico, mas é mais difícil. A pessoa vai na igreja, aceita Jesus. Pô, mas não tem conexões, não tem pessoas que ela ama, que ela gosta. Pô, caramba, fica mais difícil. É mais trabalhoso para ter integração. Mas se a pessoa vem, ela ganha pelaquela célula, ela ganha por aquele grupo, depois ela aceitar Jesus é questão de tempo. Vai deixando ela lá, ela vai falar uma hora: eu quero isso. Gente, isso acontece toda semana nas nossas células. Toda semana isso acontece. Isso é maravilhoso. Agora, lembrem-se da ênfase do processo de cuidado. E aí eu falei sobre o processo de cuidado para vocês. Vamos lembrar? Vem o visitante na célula, primeiro passo. Meu irmão, ele é o centro. Então, no final, gruda nele, conversa, bate papo. Quer comer? Dá bolinho pro cara, dá comida pro cara, trouxa a coisa pro cara. Depois disso, quando acabar o negócio, quando acabou a célula, o que você vai fazer? Pega aquelas tapaué de sorvete que você tem em casa, bota a bola ali dentro, leva pra casa.
Daí o que você faz? Você pegou o celularzinho dele ali. No dia seguinte, você vai mandar uma mensagem para ele. Você vai falar, fulano, pô, que bom que você esteve aqui na célula. Rapaz, isso aí é poderoso demais. A pessoa está sendo valorizada, ela está sendo escutada. O cara lembrou de mim. E daí que você faz? Você bota numa listazinha. Faz uma listazinha de visitantes lá no teu celular, no bloco de notas. Bota lá com o telefone. Na semana seguinte, no dia da célula, pela manhã, tu manda, fulano, pô, lembrei de você, cara. Que legal. Poxa, hoje a gente vai ter célula de novo. Seria tão legal se você viesse. Como é que tá? Saiba que eu tô à disposição. Não tem jeito. Toda semana conectando. Até que um dia ele vai querer entrar pro grupo da célula. Quando entrar pro grupo da célula, ele pode sair da sua lista de contato semanal, e ele vai ser alimentado no WhatsApp. Isso, gente, isso é infalível. Líder de célula, você quer ser eficaz como líder de célula, que a sua célula cresça. E quando eu falo crescer, não é número, não estou te dando fórmula mágica. Eu estou falando sobre seu ministério ser eficaz por alcançar mais pessoas. Faça com que esse processo seja uma cultura para você. Integração das pessoas. Isso é um poder absurdo. Eu não posso mais mitigar esse texto, porque eu já falei cansavelmente semana passada. Eu quero continuar a partir daqui. Eu tenho alguns pequenos pontos para terminar. O quarto ponto é a cultura do empoderamento. Atenção ao que eu vou falar. Você líder de célula, você auxiliar de célula. Rapaz, vou falar um negócio para vocês. Vocês não têm noção do que uma pessoa motivada ela é capaz. Então, é mais ou menos isso. Por exemplo, claro, vou fazer uma comparação muito, muito chula, mas somos do mesmo reino, nós somos do reino animal. Nós somos racionais e tem os animais irracionais. Como é que a gente ensina um cachorro? A gente não ensina um cachorro batendo nele quando ele erra. A gente ensina um cachorro dando um biscoitinho quando ele acerta. Da mesma forma o ser humano, diz que é uma relação chula, mas da mesma forma o ser humano, ele é. Se você empodera o ser humano, quando ele acerta, direciona, quando erra, mas vai empoderando, dizendo, cara, que bacana, que legal. Você não tem noção do que isso é capaz no ser humano. De você botar imagina um menino chegar lá e como isso aconteceu, tem diversas referências nos nossos líderes de célula que isso acontece. Você vê, a pessoa é bicho do mato pra caramba, mas tem um negócio dentro dela, ela entendeu que ela precisa pregar o evangelho. Daí você desafia ela falando, por que você não faz o quebra-gelo? Aí um dia ela vem com uma perguntinha, ela faz, no final ela faz um fechamento lido, mas as pessoas participaram. Você vai chegar para ela e vai falar, fulana, é isso aí, excepcional, cara, gostei muito do que você fez. Pega um negócio que ela fez bacana e fala, cara, tenta da próxima vez, de repente, ó, só uma sugestão, faz assim assado. Mas cara, como eu confio que o ID no Senhor vai se cumprir na tua vida. Você não está falando nada de mentiroso, porque a Bíblia fala que isso é para todo mundo. Se a Bíblia fala, por que eu não vou falar? Empodera as pessoas. Faz isso de coração, não é para ser mentiroso não, que eu vejo que tem gente que empodera de forma mentirosa. Você é o cara, você é o melhor de todos, não sei o quê, e não é. Mas você tem coisa que você pode falar, fulano, vamos, olha o quanto você progrediu, olha só, você está quase mais perto, você está prosseguindo em direção ao alvo. Como isso funciona? Eu vim de uma cultura de não empoderamento. Na música, isso acontece. Se você toca, se você vai performar, você vai tocar, no final, as pessoas que estão te analisando, elas estão ali, não estão analisando as coisas boas que você faz. Elas estão analisando o que você tem de errado para criticar. Eu vim com isso. Nunca ninguém me ensinou a ver o lado bom das pessoas. Nunca. Pelo contrário, na música eu era extremamente crítico. E, rapaz, você pode subir o Ticoria, que é o grande pianista que tem, pode subir para tocar. Eu sempre tinha alguma coisa para falar. Sempre tinha alguma coisa para falar. Sempre tinha alguma coisa para falar. E eu vi que as pessoas não aprendem com críticas. Elas aprendem não aprendem só com críticas. Elas aprendem elas abrem a guarda desvelando o que elas têm de bom e mostrando que você está ali para ajudar elas a crescerem. Aí sim, vale a pena. É esse tipo de percepção que nós precisamos. Nós precisamos empoderar as pessoas. Claro, fez coisa errada,
vá lá e fala. Carinho. Provérbios 15. Palavra branda desvia o furor, doce suscita ira. Vou falar mais devagar, que estou falando muito rápido. A palavra branda desvia o furor e a dura suscita ira. Saiba falar, pô. É a tática excepcional. Pão, carne, pão. A gente conhece muito bem. Pão. Fulano fez alguma coisa errada. Pode ser coisa errada, assim, não... Fez alguma coisa errada, assim... Não precisa ser sério. Ou pode até ser sério, mas tem que saber falar. Como? Chega lá e fala: fulano, cara, você é muito... Cara, gostei muito do que você fez aqui. Olha que bacana, que legal. Pão, carne. Cara, por que você tenta... Isso aqui eu acho que talvez não tenha ficado tão legal. Acho que se você fizer por aqui, cara, não é melhor? Tal. Carne. Pão, no final. Mas, cara, isso aí é galho fraco perto do que você tem feito. Isso é galho fraco. Você vai corrigir isso rapidinho. Daqui a pouco, tu vai estar 100%, cara. Como eu me orgulho do que você tem feito. É isso. É esse tipo de empoderamento. Lembra, de forma pragmática, objetivo, é fazer dessas pessoas em pessoas incríveis diante de Deus e diante da sociedade para pregar o evangelho. Essa cultura do empoderamento. Essa cultura de falar assim: fulano, vai. O Senhor te escolheu. Eu sou contigo e vou te ajudar. É isso, gente. Como isso é importante. Quinto lugar, a cultura de ganhar almas para Jesus e levá-las ao batismo. Mais uma vez, a cultura de ganhar almas para Jesus e levá-las ao batismo. Lembrando, a nossa célula é o que diz Mateus 28, vocês sabem disso. Vão por todo mundo, batizando e ensinando a guardar os mandamentos. Está escrito isso lá. Vão por todo mundo, prega o evangelho, batizando e ensinando a guardar os mandamentos. Então é ganhar as pessoas, levá-las ao batismo e consolidá-las. E olha, o eixo central da nossa igreja é ganhar as pessoas, levar para o batismo e depois discipular. Esse é o eixo central. Esse é o eixo central nosso. Não existe ganhar as pessoas sem sugerir e falar assim: cara, vamos cumprir o eixo do Senhor, que o batismo, vamos cumprir a ordenança do Senhor, que o batismo ele fecha um ciclo. Ele mostra socialmente que a pessoa tomou uma decisão. No reino espiritual também isso gera consequências, dizendo assim: eu sou de Jesus, eu sou do Senhor. Então, numa célula que está ali, que se envolve em comunhão e tudo mais, isso tudo é muito importante, mas nada é mais importante do que a gente ganhar as pessoas para Jesus. Do que assim, nós pensamos sim, caramba, nós pensamos, nós fazemos alvos, nós queremos multiplicar, nós temos alvos na nossa igreja, não são alvos indicativos absolutos, mas nos ajudam a aferir. Depois eu vou falar sobre a cultura do feedback, que não é hoje. Nos ajuda a aferir questões. Os nossos grandes alvos são, olha, a gente sonha em multiplicar uma vez por ano, que não é difícil, gente, é maravilhoso, é só cuidar das pessoas. A multiplicação nunca tem a ver com a quantidade de pessoas. Por isso esses alvos são traçados. A multiplicação é para os auxiliares, para que eles cumpram um processo de preparação. E 2 batismos por ano, que não é nada. Não é nada. Porque as pessoas vão chegar e a gente vai cuidar delas. E naturalmente elas vão querer ser batizadas. E olha, gente, como essa cultura de pregar o evangelho e do evangelho da salvação me faz bem. E faz bem para a igreja do Senhor, que é a única forma da igreja estar se renovando a todo momento, que a multiplicação renova a célula, renova as pessoas. E o batismo faz com que a igreja celebre, porque o id do Senhor é esse: vão, pregam o evangelho, batizem em nome do Pai e do Filho e ensinem a guardar os mandamentos. Um dia de batismo é um dia de muita celebração, e batismo a gente vai fazer 4, 5 por ano. Por ano. E no nome de Jesus, nós vamos alcançar nossos alvos de batismo ainda esse ano, no nome de Jesus. E, gente, de novo, eu quero falar aqui, não são números aferidores máximos, mas é a forma da gente conseguir direcionar, aferir qualidade, ver o que está faltando. Caramba, por que a gente não conseguiu multiplicar esse ano? Poxa, faltou talvez um investimento num auxiliar, ou a gente investiu no auxiliar errado. É uma forma da gente problematizar. Isso tem a ver com a cultura do feedback, que a gente vai falar depois sobre isso. Mas o alvo das nossas células não é a comunhão.
apesar de ter, mais uma vez eu falo, o alvo das nossas férias não é ter conteúdo, ou passar, ou aprender, apesar de ter isso tudo. O nosso grande alvo é ganhar as pessoas para Jesus. Isso que faz a gente ser feliz. Porque eu vou falar, você é crente velho de igreja, você vai numa célula e chega lá e está discutindo as coisas do roteiro, e o evangelho que tem lá não são coisas extremamente profundas, porque isso é para você crente velho. Mas se faz uma coisa para alegrar você em termos de conteúdo, sabe o que vai acontecer? O resto das pessoas que estão chegando vão boiar. Então, se você não mudar a sua configuração de mente, que a célula é lugar de ganhar as pessoas para Jesus, a célula para você vai ser chata. Vou falar para você. Apesar de ter, num primeiro momento não, porque você vai conhecer as pessoas, você vai ter comunhão, você vai ter aquela coisa. Mas e depois você já conhecer todo mundo? Depois você já tiver comunhão? Pô, cara, aquele negócio assim. Agora, se a tua configuração de mente mudar, e eu oro para que mude, porque eu pensava assim, até que eu descobri o sabor da célula, que é o quê? O sabor é ganhar as pessoas para Jesus. Então chega uma pessoa nova, sabe o que acontece? A célula não acontece só naquele momento, a célula acontece, gente, a semana inteira. Aquela pessoa nova, ela vai começar a ser cuidada por mim pelo WhatsApp. Aquela pessoa nova, a gente vai mandar recado para ela voltar. E quando ela voltar, a gente vai cuidar. E ela vai trazer outras pessoas novas. E daí a minha configuração de mente vai ser o seguinte: caramba, olha como a célula está crescendo. Já está na hora de preparar liderança, porque a gente precisa multiplicar, senão a gente não consegue cuidar. Daí a tua configuração vai começar a ser na estratégia de preparar pessoas que já estão sendo seus auxiliares, e para aquelas pessoas poderem cumprir o ID. Gente, isso é um jogo de ganhar as pessoas para Jesus. Isso me encanta. Isso é maravilhoso. Se a sua mente não mudar em relação a isso, a célula não vai ser um lugar que você vai gostar. Estou falando para você, crente velho. Se você não entender que é ganhar as pessoas para Jesus, e que é a melhor ferramenta de ganhar as pessoas para Jesus, eu nunca ganhei tanta alma para Jesus na minha vida. Sabe, nunca. Quando lidero célula. Porque as pessoas vêm, são acolhidas, são tratadas. É maravilhoso. Mas cuidado para você não gerar semente para o teu umbigo. E fazer a célula apenas um lugar de você, não, aqui, ó, que conteúdo, que maravilha. Não, isso não é lugar da célula. Célula é lugar de consolidar as pessoas para Jesus, ganhá-las para Jesus, preparar a liderança para que outros possam continuar ganhando pessoas para Jesus. Não mude sua configuração de mente. É isso. E por último, uma cultura se forma com repetição. Atenção a isso que eu vou falar. Isso é importante. Uma cultura se forma com repetição. Deixa eu falar o que eu quero falar com isso. Deixa eu tentar explicar o que eu quero falar com isso. Eu era músico profissional. Então, eu tinha uma cultura. Eu dormia depois das 3 da manhã. Eu tinha... A terça-feira era o meu dia de dar aula pela manhã. À noite gravar. Quarta-feira era o meu dia de produzir. Eu produzi o dia inteiro. Quinta-feira eu dava aula. E à noite eu saía para dar aula em coletiva. Quinta-feira, a mesma coisa, a aula e a aula coletiva. Sábado era o dia de eu tocar. E também de dar aulas coletivas. Domingo era dia de eu tocar. Então eu tinha 1 dia e meio de gravação, 3 dias de aula, 4 dias de aula, 2 dias de tocar. E eu tinha todo o meu esquema, minha cultura que eu estabeleci quando fui fazer. Quando eu mudei de músico para pastor, tudo meu mudou. Eu estou ainda num processo de adequação cultural. E toda a adequação cultural, que é a rotinização, isso exige muito de você. Demais. Porque você está acostumado a fazer uma coisa, aquilo ali te tira do lugar. Então, por exemplo, eu como pastor, a minha segunda-feira é o dia de descanso. Eu tento não checar celular, apesar de eu estar checando, eu estou errado por isso. Eu tento não checar. Terça-feira, eu acordo de manhã, vou fazer o exercício físico. Depois do exercício físico, eu tenho o meu momento com Deus. E daí, eu tenho me dedicado mais aos momentos com Deus. Depois, 2 horas, eu tenho reunião. Essa reunião vai até 6 da noite, 7 da noite. Depois disso, terça-feira, à noite era o meu dia de supervisão quando as células eram online. Então, eu ia para a supervisão. Quarta-feira, na terça-feira você tem que pensar no meu tema da mensagem com o texto. Eu tento fazer isso. Quarta-feira, eu acordo pela manhã, vou correr, e depois de correr, eu começo a estudar pessoas que estão falando sobre o tema da mensagem que eu vou pregar. À tarde, devocional, junto com estudo de comentário e de outros livros que eu preciso ler.
Depois, quarta-feira à noite, eu tenho culto, eu tenho que preparar a mensagem para o culto de quarta-feira à noite. Quinta-feira, mesma coisa. Vou fazer meu exercício físico, depois, quinta-feira, do exercício físico, aí eu estudo mais à tarde, faço uma devocional mais parruda, e daí de noite, a quinta-feira era os dias, principalmente antes da pandemia, o dia para o discipulado. Então, vou atrás dos discipulados, não sei o quê. A minha terça-feira também é o dia do meu discipulado, que eu sou discipulado. Então, não sei se vocês perceberam, a minha rotina mudou muito de leitura e tudo mais. No início, para mim, isso foi assim... Acabava a semana e falava, caramba, até quando eu vou aguentar? Mas eu sabia que era o corpo falando. Não que eu não conseguia. Era tipo um atleta quando muda a carga de exercício, sabe? Que quando muda a série. Caramba, isso aqui é muito difícil, mas daqui a pouco você se adequa. É mortificar o corpo, gente. É mortificar o corpo, literalmente. Hoje, depois de 1 ano e meio, sei lá, já fazendo isso, a coisa já sai mais tranquila. Emocionalmente, eu já me melhorei. Antigamente eu falava assim, caramba, será que eu vou conseguir fazer uma mensagem bacana? Que Deus vai me usar? Eu ficava ansioso por isso, me fazia mal. Até um dia que eu falei, que eu comecei a entender, cara, não é por você, cara, é Deus que vai fazer. E aquilo foi começando a entrar na minha rotina. Até que o que era difícil para mim começou a ser melhor. Da mesma forma, nós estamos aqui, diante de uma vida de atleta. Eu queria falar para você que é líder da igreja, você que é líder de célula, você que é auxiliar de célula. No início, essa rotina nova para vocês vai parecer, caramba, tá me tirando o eixo. Será que eu consigo? Gente, é só o corpo reclamando. Daqui a pouco você se adequa. Vai readaptando. Porque o que o Senhor quer pra gente é essa gestão, essa organização de cultura, porque toda cultura acontece com rotinização. Se a rotina entra, daqui a pouco tá tudo certo. E se a rotina entra certa, para estabelecer a cultura certa, o reino de Deus inteiro vai ganhar. A Igreja Batista Atitude do Governador vai se tornar outra coisa, porque nós conseguimos estabelecer a cultura certa com o trilho certo. E eu convido você para fazer parte disso. Se você não é líder de célula, se você é membro de célula, se você não faz parte de uma célula, faça parte de uma célula. Se você é membro de célula, eu te convido a entrar nessa formação de cultura. Considere esses parâmetros que eu fiz, que eu falei, e por favor, entenda que você é responsável pela formação de uma cultura, de uma igreja que é uma folha em branco. Você é responsável pelas coisas certas e erradas que nós faremos. Por favor, se permita mortificar a sua carne para, através da rotinização, estabelecer a cultura certa. Por favor, eu creio de verdade que a nossa igreja, ela vai ser extremamente relevante, muito mais do que já é, através de uma cultura que o próprio Deus nos trouxe. Uma cultura de avivamento, uma cultura de transformação de almas ganhas para Jesus. E eu conto com você para isso. Na verdade, não só eu que conto com você, não. Isso é algo incrível que vai mudar totalmente a sua vida, porque isso é promessa de Deus para eu, para você e para todos os cristãos de toda a terra. Vamos por todo mundo, vamos batizar as pessoas e vamos discipular esse povo. Eu te convido para essa cultura de multiplicação e crescimento que não tem a ver com números, mas apenas tem a ver com cumprir o ID do Senhor. Onde o Evangelho chega, ele cresce, porque o Evangelho é uma dinamite. E eu quero fazer parte dessa explosão que o Evangelho do Reino de Deus, através da nossa igreja, vai fazer. E você? Eu quero que você faça parte e eu te convido para isso. Deus te abençoe muito. É muito bom a gente estar aqui. Convide outras pessoas para a semana que vem estar aqui. É muito, muito importante a gente receber ferramentas do jeito que a gente está recebendo. Um beijão. Tchau, tchau.